E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agora nós vamos trabalhar com o Tableau de verdade. Por que eu digo isso? Porque nós vamos implementar a modelagem de dados aqui no Tableau. E nós vamos encontrar alguns paradigmas pela frente, porque o Tableau ele não tem uma linguagem DAX, igual o Power BI, igual o Excel. Data Analysis Expressions, uma linguagem específica para analisar expressões. Então, no Tableau a gente faz conta? Faz. A gente monta painel? Monta. E o painel dele é muito bonito? É. Dá para a gente fazer coisas avançadas no Tableau? Sim, igual o Power BI. Só que a cultura é diferente. Enquanto o Power BI tem uma linguagem para trabalhar com expressões no nível bem avançado, para dominar complexidade, o Tableau, por sua vez, tenta vencer essa complexidade com a modelagem de dados, respirando tudo aquilo que a gente tem na linguagem SQL. Então, quando você faz uma junção, o Tableau por trás ele está implementando SQL, a linguagem. Então, ele respeita muito isso, toda aquela parte dos joins, todos os comandos que você tem no SQL, o Tableau ele vai seguir isso. Já o Power BI, ele sai na frente nessa parte porque ele tem mais recursos dentro da linguagem DAX. Mas não se preocupe, porque tudo que nós encontramos pela frente no ambiente corporativo a respeito de desafios da área de análise de dados, tudo é adaptação. Tudo é criar uma solução, é criar caminho onde não existe. Então, o que a gente vai fazer aqui, né, com essa modelagem, é exatamente isso. Agora, nós também temos um ponto positivo, né? Algo a favor, porque nós podemos utilizar o Excel para fazer aquela modelagem lá no Power Query e depois utilizar o Tableau para conectar a essas bases de dados já tratadas. E é claro, o Tableau, por sua vez, também tem uma ferramenta para tratamento de dados, que não está nessa versão public, está na versão desktop, que é a versão paga. E lá a gente tem o Tableau Prep Builder, que me permite fazer tratamento de dados. Mas você tem a opção de utilizar também o Excel e trabalhar com o Power Query para poder fazer o tratamento de dados das suas bases. Então a gente vai identificar essa necessidade aqui no Tableau Public, vai resolver isso no Excel e depois a gente volta aqui com o modelo de dados para começar a preparar o nosso dashboard e os nossos relatórios com a filosofia que você já conhece do Tableau. Então vamos lá, mão na massa. E, primeiramente, a nossa pastinha prática módulo 1 dessa disciplina de número 7, que é Tableau e linguagem Python, nós vamos trabalhar com essa pastinha aqui, tá? É a mesma que nós já trabalhamos no módulo anterior. Vamos trabalhar com essas bases agora, base filiais e base ICMS. A gente precisa entrar nas regras de negócio para identificar as limitações da ferramenta e como que nós vamos criar a solução para isso. Então, eu vou te pedir para você acessar o teu Tableau e vamos criar um novo arquivo conectando com o Excel. Microsoft Excel, já vou entrar aqui em base filiais e vou dar um abrir. Quando a gente faz isso, o Tableau já conecta ao arquivo, já mostra aqui aquela conexão que foi feita e já coloca para nós todas as tabelinhas aqui dentro. E essa área aqui é a área do modelo de dados do Tableau, onde a gente pega as tabelas e arrasta para cá, simplesmente assim, e essa tabela já faz parte do modelo de dados. O que nós vamos fazer? Vamos salvar logo isso daqui, né? Dar um salvar, colocar dentro da nossa pastinha prática módulo 1, e eu vou chamar isso de case modelo Tableau. Case modelo Tableau, vamos dar um tracinho e colocar aqui 01, se a gente precisar fazer o 02, a gente tem, né? Então tá a letra maiúscula aqui no Tableau também, vamos respeitar, Tableau. Beleza, salvei. Agora eu tenho um arquivo que já tem uma conexão com um arquivo do Excel. Dentro desse arquivo do Excel nós temos várias tabelas e a gente vai precisar fazer outra conexão com outro arquivo, que é aquele do ICMS. Então nós vamos clicar agora adicionar para poder apontar para o Microsoft Excel também e vamos dizer que é o base ICMS. O base relatório já foi usado, a gente não vai trabalhar mais com ele. Vamos clicar abrir
E agora veja que nós temos duas conexões, primeiro base filiais e depois base ICMS. Aqui no modelo, ele já chamou isso de base filiais. Veja que a gente tem aqui ó, uma base de dados, né? Que é o que ele chama de fonte de dados, para dar nome ao modelo. Chamar isso aqui de base filiais, vamos colocar isso de chamar de modelo filiais. Pronto, só para a gente modificar o nome, ficar diferente aqui das conexões que ele fez. Ok. Então, vamos começar com a base filiais. Aqui, ó, dá um clique que você vai ver as tabelinhas dessa base filiais. E vamos começar também com a nossa primeira tabela. Qual é a nossa primeira tabela? F vendas, que é aquela tabela que fica centralizada. O que eu fiz aqui? Dei um clique duplo e ele já vem para o modelo. Eu posso também, vou pedir para remover, arrastar essa tabela e soltar aqui dentro. Então, é gosto do freguês, pode fazer do jeito que você quiser. Agora, olha como é que o Tableau entende SQL. Se você pegar, por exemplo, a tabela de produtos e dar um clique duplo, o que ele vai fazer? Ele já vai entender a junção da tabela de produtos com a tabela F vendas. Como é que ele conseguiu identificar?